Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Como eu disse hoje, temos uma live aqui muito especial, com uma pessoa muito especial que a gente vem aguardando há muito tempo aí. Então, já peço que vocês chegam, vão dando like, vão compartilhando aí, que a gente vai fazer uma live bem divertida hoje e uma live bem interativa aqui com vocês. Então, já vou deixar vocês aí colocando bom dia para mim. Boa noite, né? Estamos aqui de noite, agora que eu lembrei. A gente vai colocando boa noite pra gente, porque essa live foi esperada, eu falei tanto, o Adroaldo apareceu aqui e vai conceder essa live aqui para nós, para a gente explicar melhor e conversar um pouco, tá? Eu quero que o Adroaldo se apresente, se você pudesse se apresentar, vai ser uma honra, né, Adroaldo? Então, se você pudesse se apresentar e falar um pouco mais sobre você e o seu trabalho, eu gostaria bastante. Alessandra, prazer estar aqui com você hoje. Prazer é Feliz, todo mundo. feliz por ver você nesse novo desafio, né? Seguindo os passos do pai, do Sandro. É um grande prazer estar aqui com você. Primeira vez o nosso bate-papo, mas bate-papo esse que outras vezes eu tive com o próprio Sandro e com o Milton e com o Felipe, basicamente falando sobre as atividades aqui no Congresso Nacional, né? Sou servidor do Congresso há 20 anos e seguramente nos últimos 1 ano e meio, tenho acompanhado muito de perto o trabalho do Sandro em defesa das pautas dos aposentados. Acabei criando um canal no YouTube, onde eu posto muito pouco nos últimos tempos, em função do trabalho, mas as pautas de aposentados e pensionistas são temas que me interessam muito, e eu acho que o convite hoje foi para a gente conversar sobre isso, né? Como estão os direitos de aposentados e pensionistas aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e quais as perspectivas aí de aprovação de boas leis em favor deles. Com certeza. A gente está, assim, eu trouxe o Draldo para fazer um debate com ele, para a gente ter uma noção, porque ele realmente está vivendo na pele o que acontece lá. Ele está lá em Brasília, vendo dentro do Senado o que está acontecendo, tudo, acompanhando tudo de perto. Então, nada melhor do que chamar alguém assim, né, para conversar com a gente e debater sobre essas pautas que a gente sempre vem falando aqui, com questão do 14º salário, a margem social e outras diversas pautas que a gente pode debater também. A gente vai tratar aqui nessa live. A gente vai trazer uma resposta para vocês, uma forma que tem de esperança para vocês continuarem acreditando que vai ter sim, a gente vai conseguir aprovar o 14º, a margem social, e que a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos aí, porque senão a gente não vai ter um resultado bom. A gente tem que continuar aí fazendo o possível para a gente conseguir ter nossos direitos aí e conseguir travar uma luta. Então a gente criou esse canal para unir vocês aposentados e criar como se fosse uma equipe, um grupo para a gente poder lutar a favor. E é sempre bom saber que tem gente aí que está apoiando a gente, né? Tem aí deputados, tem senadores que apoiam a gente, o Adroaldo aí, assessor de senador, também apoia com a gente aí, tá apoiando todos nós aqui. Então, Adroaldo, eu queria que você falasse um pouco sobre como que está o andamento da PL 4.367, que é do 14º salário aí, do Pompeu de Matos. Queria que você falasse um pouco como está o andamento aí, como que está em relação aos deputados, os senadores, o que eles estão, que está falando aí, né, em Brasília. Perfeito. O PL do deputado Pompeu de Matos, o 4367, ele nasceu lá em 2020, né? E ele tinha inicialmente, né, Alessandra, o objetivo de garantir o 14º já no ano passado, né? Mas todos os aposentados acompanharam toda a luta travada em favor de obter o 14º em 2020 e que acabou não contando com a boa vontade, com o interesse do governo federal em aprová-lo, né? O PL do Pompeu acabou ficando para esse ano e, finalmente, fruto talvez, ou muito provavelmente, de toda a mobilização que por mais de um ano tem sido feita no Congresso, pela primeira vez em favor de aposentados e pensionistas, e aí tem que reconhecer o trabalho dos principais youtubers que atuam em favor de aposentados e pensionistas, né? Vou citar só o teu pai aqui, porque se for citar outros, vou deixar alguns sem citar e vão ficar chateados, mas trabalhos feitos como o do Sandro, que mobilizaram e que tornaram a pauta dos aposentados conhecida no Congresso. Porque é importante dizer que o Congresso Nacional é uma casa que tem 513 deputados, 81 senadores, que votam, Alessandra, quase 1.000 projetos por ano. Ou seja, há uma infinidade de temas e assuntos
sendo debatidos e sendo uma hora priorizados uns, outra hora priorizados outros, que tornam determinados temas difíceis de encontrar espaço. Os aposentados, nos últimos anos, não recebiam, por parte do Congresso Nacional, a devida atenção. E foi essa mobilização de vocês que acabou proporcionando que muitos parlamentares acabaram se engajando nessa luta. Poderia citar o Pompeu, poderia citar o Ricardo Silva, né? Ultimamente a deputada Flávia Moraes, que foi a relatora do projeto do Pompeu lá na Comissão de Seguridade Social e Família, que garantiu não só o pagamento do 14º, como o Pompeu pretendia para 20, mas também para o ano de 21, né? E agora, hoje, né? Hoje é 7 de fevereiro, 7 de outubro, a gente teve a notícia que hoje à tarde o Fábio Mitidieri, que é o deputado que é relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, deu parecer favorável ao projeto e ele deve ser votado nos próximos dias. Acho que vale a pena explicar um pouquinho para o nosso internauta, o aposentado, como funciona. Um projeto de lei, para se tornar lei, ele precisa ser aprovado nas duas casas do Congresso, na Câmara e no Senado. E ele passa por comissões, né, por comissões temáticas na Câmara. Esse projeto, o 14º, ele precisa passar por 3 comissões. A primeira delas era a Comissão de Seguridade Social e Família, já passou, foi aprovado. Agora está no limiar aí de ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. E, por último, ele vai passar na Comissão de Constituição e Justiça para avaliar se ele não tem nenhuma ilegalidade, o que a gente sabe que não tem. E aprovado, ele não vai nem no plenário da Câmara. Ele segue direto para o Senado Federal. E no Senado, esse projeto tem boas perspectivas de aprovação. Eu costumo brincar que o Senado Federal, nos últimos 2 anos, tem sido uma casa que tem pressionado muito o governo, tem batido muito o pé com o governo. E a gente sabe que, na hora de finalizar o projeto do 14º salário, a gente vai ter a oposição, né, vai ter aí como adversário para tornar o 14º real o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe. E o Senado Federal tem travado muitas brigas com o governo e tem vencido a maior delas. Então, eu estou muito otimista que, no momento em que o projeto do Pompeu vier para o Senado, a gente consiga aqui no Senado Federal fazer a mesma coisa que a Câmara dos Deputados e aprovar. Com uma diferença: a tramitação de projetos na Câmara é bem mais demorada que no Senado, bem mais demorada. Não é o que vai acontecer, por exemplo, agora com o projeto do Pompeu. Ele vindo para o Senado Federal, ele tem condições de ser votado muito rapidamente, muito mais rápido do que na Câmara. Certo. Esse projeto ele tem um andamento muito rápido em comparação a vários outros. E eu acho que principalmente nesses últimos anos agora, que a gente começou a montar o canal, começou aí a juntar os aposentados para ter uma luta maior, para conseguir unir um público maior, para fazer a diferença, a gente está vendo mais resultado, a gente está vendo mais interação dos senadores, dos deputados, em questão às pautas voltadas aos aposentados, as pautas voltadas aos idosos, né? E o Senado tem uma força imensa. É tanto que o Senado lá provou isso, né, na prova de vida agora que teve, ele já provou que tem uma força imensa. E eu acho assim, Adroaldo, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos dar um exemplo assim? O 14º ele passou nessas comissões aí. Já passou em uma, né? Teve o voto aí favorável de todos os deputados. Aí passou nas 3, chegou no Senado, também foi favorável, e chega no presidente e ele veta. Você acha que o Senado ele vai derrubar o veto do presidente? O que você acha sobre essa questão? Bom, acho que a gente pode pegar como exemplo o que vem acontecendo. O Congresso Nacional tem derrubado os vetos ruins do presidente da República, todos eles. Todos eles. E isso tem acontecido a toda hora. E eu vou dar um exemplo de um veto que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, fez hoje e que o Congresso deve derrubar nos próximos dias. A Câmara e o Senado tinham aprovado, Alessandra, 3 semanas atrás, um projeto de lei que foi muito debatido aqui, foi muito debatido no Congresso, que é garantir para as mulheres carentes do país o direito à higiene básica. A gente sabe que nas famílias mais carentes, né, lá no coração da pobreza, né, do Brasil, a gente tem as pessoas precisam estabelecer prioridades. E a prioridade é comum, né? A prioridade não é
algumas coisas que precisariam estar na vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo, né? Está causando grande polêmica hoje. O presidente vetou uma lei aprovada pelo Congresso que garantia às mulheres o direito a absorvente íntimo de graça, né? E a lei estabelecia que quem receberia isso? Todas as mulheres inscritas no Bolsa Família e no Cadastro Único, porque são pessoas que, obviamente, vivem para sobreviver, e o que ganham é para comer e alimentar seus filhos. E, infelizmente, não sobra dinheiro para higiene básica. Tem estudos que mostram que o absorvente, por exemplo, não está acessível para esse tipo de pessoa. É brutal imaginar isso, né? Imagine uma mulher não ter direito a absorvente íntimo. Acontece isso com uma parcela enorme de pessoas. O presidente Bolsonaro hoje vetou. Então, ele entende que isso não é prioridade, que não é obrigação do governo. Eu acredito que em algumas semanas o Senado e a Câmara vão derrubar esse veto, com certeza. Se o presidente Bolsonaro tiver a ousadia de lá na frente, quando o projeto do 14º salário chegar lá e vetar, o Congresso derruba. O que é prioridade nesse momento é conseguir acelerar para que esse processo ande rápido, né? Nós já estamos no mês de outubro, então precisaria que a Câmara dos Deputados, o mais rápido possível, enviasse o projeto para o Senado Federal, para que o Senado Federal, no mês de novembro, possa votar a matéria e jogar essa batata quente no colo do presidente Bolsonaro. Com certeza. A questão é que tem o caso ainda do ministro Paulo Guedes, né, que provavelmente não vai ser muito a favor dessa questão da aprovação do 14º salário, porque, de acordo com ele, isso aí vai causar um danos na economia, mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, acho que pode movimentar a economia, né, porque temos aí o maior grupo que gasta, que movimenta a economia no final do ano. Então, com a antecipação do 13º salário, ficou sem esse gasto no final do ano, os anos passados aí, no ano de 2020, não teve gasto no final do ano, então já deu uma brecada na economia, porque os idosos, eles compram, eles fazem, os idosos são o grupo que mais gasta dinheiro e movimenta a economia, então eles movimentam isso e não teve esse movimento no ano passado. A questão é que se continuar isso, vai ter uma falha. Na antecipação do 13º salário, eles pensaram só no agora, na minha opinião. Eles não pensaram no que iam fazer no futuro, no que eles iam resolver para os próximos anos. Foi uma ação instantânea, foi uma ação necessária para aquele período de pandemia, para todos os idosos. E eu acho que essa questão, o 14º salário, foi como se fosse uma ajuda, uma resposta para eles, para como ajudar os idosos e corrigir esse erro que foi causado. Então, acho que, no mínimo, tinha que ser aprovado esse projeto passado sem o presidente o presidente vetar, passado em todas as comissões, com voto de todos os deputados e todos os senadores tinham que votar favoráveis para esse projeto, porque, aliás, o idoso também foi um dos públicos que mais foi afetado nessa pandemia. Isso aí é óbvio em vários fatores, tanto no econômico quanto no social, ele também foi afetado. Então, eu acho que isso devia ser uma solução para o idoso poder lutar, para o idoso poder melhorar a sua condição de vida, já que ele foi tanto prejudicado. O 14º salário, a gente falou, a gente deu uma explicação bem prolongada do que ele foi, do que ele está sendo, e eu gostaria agora de falar um pouco sobre a margem social. A gente sabe que ela foi retirada de pauta, né, essa semana, que ia ser votada dia 5 de outubro aí, mas não foi, gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da margem social, porque essas retiradas de pauta atrapalham, sim, o projeto, não tem como negar, porque vai estar atrasando o andamento do projeto, e, aliás, não é nenhuma doação do governo, né, a margem social, é uma ajuda sem o governo gastar do seu próprio bolso, porque vai sair dos bancos, administrando o crédito aí para os aposentados, dos juros, né? Exato. É importante dizer que sempre causou grande polêmica, né, Alexandra, no Congresso, a alteração do valor da margem. Os aposentados acompanham isso nos últimos 2 anos, quando houve a primeira tentativa de aumentar a margem, que a Câmara aprovou. O Senado, preocupado com o superendividamento, vetou, preocupado com o aposentado em se endividar num percentual ainda maior. Depois, o governo editou aquela medida provisória e quando ela foi aprovada na Câmara, o Senado, mesmo com essa preocupação, entendeu que, por força da pandemia e todas as dificuldades, ainda era um mal menor. A margem social, ela seria uma tentativa de solução
definitiva para mitigar o endividamento, né? Porque a ideia não é permitir que o aposentado se endivide mais, né? Você, pô, mas ele já está endividado e tu vai dar a margem social para ele se endividar ainda mais. Não. A ideia é tentar trocar dinheiro ruim por dinheiro bom. Ou seja, você permitir que ele troque dívida cara por dívida mais barata, né? O valor menor, né, que ele pode pegar. Exatamente, exatamente. Ele com a margem social, ele estará pegando dinheiro, pagando menos para os bancos. E aí a gente não é ingênuo, né? A gente sabe que esse tipo de medida não agrada, não interessa ao mercado financeiro. Então, o mercado financeiro atua muito dentro do Congresso. A gente viu isso na época da votação da suspensão do consignado, quando na última hora os bancos foram para cima dos deputados e acabaram convencendo a Câmara a criar a suspensão dos consignados facultativa, ela não fosse obrigatória, porque realmente os bancos pensam nos seus interesses, né? E eles atuam muito forte no Congresso para impedir que medidas que vão contra os interesses deles sejam aprovadas. A margem social enfrenta na Câmara dos Deputados, nesse momento, a oposição, na oposição do sistema financeiro. Então, não sejamos ingênuos. É uma luta dura que precisa ser travada todo dia e que a gente precisa, cada dia, ter mais parlamentares dispostos a ir ao microfone, gritar, berrar, denunciar as manobras que visam impedir a aprovação da margem social. E, por outro lado, é preciso também esclarecer melhor os parlamentares, porque nesse período da pandemia, Alessandra, está acontecendo o seguinte: os deputados, eu vejo isso muito na Câmara, principalmente na Câmara, por estarem trabalhando no sistema de deliberação remota, né? Quer dizer, o deputado não precisa estar dentro do plenário para votar. Então, ele vota remotamente, ele participa da sessão, né? Assim como a gente está aqui conversando. E na hora de votar, ele usa um sistema, um aplicativo de internet criado pela Câmara dos Deputados, que ele vota pelo celular. Sabe o que isso tem causado? Tem feito com que boa parte dos deputados acompanhem bem mais de longe as matérias. Então, prestando muito menos atenção, e aqui eu vou dizer, né, estudando muito menos, fazendo menos a lição de casa. Eles acabam, nesse período da pandemia, votando muito mais pela orientação dos seus líderes. Então, eu tenho visto muito, Alessandra, os deputados, na hora de votar, perguntar, é para votar sim ou não? Para os seus líderes. Porque eles não estão acompanhando, eles não leram o projeto. E essa questão da margem, ela precisa ser bem esclarecida, porque muitos deputados, ao ouvirem falar do assunto, pensam que é um simples aumento de margem para permitir que bancos vendam mais empréstimos para aposentados e deixem os aposentados mais enforcados. E a margem social não é isso. Pelo contrário, ela contraria os interesses dos bancos, porque ela realmente quer garantir que o aposentado e o pensionista tenha acesso a financiamento com valor mais baixo. É uma luta dura, viu? Eu digo que a luta da margem, a gente tem mais adversários ainda, porque além do governo, que sempre causa dificuldades para matérias desse tipo tramitar, no caso da margem, a gente tem os bancos contra. Então, tem que denunciar os bancos. O pai tem feito um trabalho muito bom em relação a isso, de demonstrar como o sistema financeiro, muitas vezes, na maioria das vezes, opera contra os aposentados e pensionistas. E esse trabalho de pregação diária que vocês estão fazendo nas redes sociais, procurando, é fundamental. A gente só vai aprovar a margem social com muita mobilização e convencimento. E os aposentados nos estados, do Rio Grande do Sul ao extremo norte do país, devem se mobilizar, sim, nas redes sociais, pressionar os deputados dos seus estados para que eles se posicionem a favor de votar esse projeto o mais rápido possível. Certo. Essa questão de estar um distanciamento, né, devido ao Covid, dos deputados está tendo uma certa negligência, então, no caso deles, em questão de estudar um pouco mais a pauta que eles vão votar, estudar como é o projeto, entender melhor. E a margem social é um projeto que, se você olhar aos olhos, sem você entender, sem você analisar ele completamente, você não vai conseguir, porque ela é um projeto complexo, assim, aos olhos de quem só vai ler um pedaço. Por exemplo, assim, se você faz um leve estudo sem entender o porquê você acha que vai beneficiar os bancos, você acha que vai beneficiar aí a mais empréstimos, né, para idosos aí, os idosos continuarem pagando empréstimo, mas a questão é que não. Ela traz os juros aí que vão ajudar os aposentados e não vão aí favorecer os bancos, né?
Caso que, quando se lida com o banco, a questão de aprovação também no Congresso Nacional aí é bem difícil, né? Porque está envolvendo questão de pessoas grandes aí, pessoas com bastante dinheiro, a situação já fica um pouco desfavorecida, assim, quando está tentando beneficiar a população e está negligenciando aí a questão dos ricos, dos poderosos, né? Podemos dizer, da elite. Mas, Eduardo, eu queria saber sobre essa questão de ideologia política, de partido, ela atrapalha um pouco nas votações aí na Câmara, no Congresso? Como que é essa questão de partido aí? Bom, essa disputa político-partidária ela é normal em todos os parlamentos do mundo, né? E faz parte do jogo e tem que ser assim mesmo, né? Acontece que a gente agora vive um período muito delicado. Nós estamos a um ano da eleição, né? E desde que se criou a reeleição no Brasil, lá em 1997, quando se aprovou a emenda da reeleição, criou-se um fenômeno complicado, que é no final, no último ano de governo, quem está no governo está muito mais preocupado com a reeleição do que com a governança, que cumprir seu papel. E já começa a tomar medidas pensando só no processo eleitoral. E torna as relações do governo com o próprio Congresso, com seus apoiadores, muito difícil. Então, esse é o momento em que até as votações do Congresso acabam andando num ritmo mais lento, porque o governo acaba não sabendo exatamente o que ele quer, e isso tem acontecido muito, Alessandro, no governo Bolsonaro. Eu que trabalho aqui diariamente, eu costumo brincar que dentro do governo Bolsonaro tem uns 4 ou 5 governos. Certo. E fica talvez até difícil de entender o que eu quero dizer com isso, mas é que eles não caminham na mesma direção. Às Certo. vezes, eu vou contar para vocês. Isso é um problema, né, na questão da gestão de um governo. Isso, eu vou contar para você um exemplo. A gente aqui no Senado Federal, o senador Everton, está com uma relatoria, ele é relator de um projeto de lei que muda algumas regras do funcionamento de loterias e a destinação dos recursos para áreas prioritárias. Então, o que fazer com a arrecadação? Ah, ele caiu, Rodrigo? Ah, ele estava falando, acho que a live, que ele caiu aqui, mas ele já volta aí na live. Gente, a questão que o Drogo estava falando sobre essa questão de politicagem, né, e que um governo desunido não dá muito certo, não é uma questão que vai favorecer muito aí os idosos, os aposentados e qualquer outro público diverso aí, ele não vai conseguir favorecer tanto. Deixa eu Ou eu colocar tinha caído, né? Sim, pode continuar Não, falando. Eu fui sim, falando. eu citei o exemplo do projeto que a gente está trabalhando aqui, que tem que votar, que trata das regras de loteria. Já foi aprovado na Câmara e veio para o Senado. A gente está tentando há 3 semanas votar e o governo não deixa, e a cada sessão ele complica, cria caso, pede para retirar de pauta. Por quê? Porque a cada dia vem um governo diferente no Congresso discutir o tema. Então, ora é o Ministério da Economia que vem pressionar porque quer que o projeto seja de um jeito, ora vem o Ministério da Saúde que quer de outro jeito, ora vem o Palácio do Planalto, lá Casa Civil, Secretaria de Governo, querendo de outro jeito. Ontem a gente teve uma reunião aqui que questionava o líder do governo no Congresso, afinal de contas, o que o governo quer, o que ele é contra na matéria e o que ele é a favor. E o líder admitiu que ele ainda não sabia. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado também por vários governos. Esse é um problema muito sério do governo Bolsonaro, é um governo que não tem comando. Infelizmente, eu sei que aqui tem muita gente que gosta do presidente Bolsonaro, mas eu diria que sem entrar no mérito de todas as decisões e equívocos que eu acho que ele cometeu ao longo do governo, uma coisa não tem como negar. Esse ano de 2021 é um ano que o presidente Bolsonaro meio que esqueceu do governo. Ele está viajando o país inteiro preocupado com a campanha eleitoral, pulando de moto em moto, né? Na tal das motocicletas. Preocupação com a reeleição que eles têm. E ele não tem mais dedicado tempo ao governo. Eu me relaciono muito eu tenho muitos amigos no Palácio do Planalto, muitos dos assessores do presidente Bolsonaro já trabalharam comigo na Câmara dos Deputados por muitos anos, então eu converso com vários deles pelo WhatsApp, e eles me contam, por exemplo, que pelo menos desde fevereiro ou março, as equipes de governo não conseguem obter do presidente Bolsonaro o que ele sente para discutir políticas de governo, para discutir ações sociais, tomar decisões. Ele não tem mais vontade de fazer isso, ele não tem mais paciência, eu vou usar uma palavra feia. A gente tem um presidente da República que não tem saco de ser presidente. E ser presidente é algo maçante. Exige diariamente você dedicar 10, 12 horas por dia discutindo o que fazer, tomando decisões,
E ele não tem feito isso. Então, o governo dele está jogado para um grupo de parlamentares que ele rejeitava durante muito tempo, né? Ele entregou o governo para o Centrão, né? Todo mundo aí sabe o que é o Centrão. É um grupo que hoje manda no governo e que tem, assim, não tem compromisso nenhum com causas sociais, né? O presidente Bolsonaro hoje abdicou de mandar. E aí foi isso que eu quis explicar. Esse é um momento muito difícil que a gente vive, porque você não tem sentado na cadeira alguém que tome decisões importantes. A gente precisava, nesse momento, a gente imagina, né, de reta final da pandemia, a gente espera que daqui 6 meses a gente já tenha superado tudo isso, mas é óbvio que a pandemia, além de ter levado a vida de quase 600 mil pessoas, ela também causou muito dano à economia. Então, precisa governar com inteligência e com competência. Nem o presidente Bolsonaro me parece disposto a isso. E o ministro Paulo Guedes é aquele homem que vende terreno na Lua o tempo inteiro, né? Ele fala, mas em 2 anos e meio ele não mostrou que veio, e sempre que tomou decisões, foram decisões que prejudicaram aposentados e pensionistas. Essa semana mesmo o governo decidiu que não vai mais pagar o auxílio emergencial, e aí tem que comparar com o 14º, né? Quando Paulo Guedes diz que pagar o 14º salário é uma despesa que o governo não pode fazer, ou quando ele agora quer acabar de novo com o auxílio emergencial, dizendo que custa muito caro, ele não reconhece aquilo que todos os especialistas dizem, que todo recurso do governo que for para consumo, que for para a renda das pessoas, é dinheiro que volta para o governo em impostos. É soro na veia. Sempre que o governo destina dinheiro, por exemplo, ele fez isso lá no mês de abril e maio, pagando o 13º. O que isso causa na economia? É dinheiro que é injetado na economia. O aposentado não pega o dinheiro para guardar, ele pega o dinheiro para consumir, para comprar. Isso gira a roda da economia. Se ele pagar o 14º no final do ano, significa muito dinheiro entrando na economia. São 40, 50 bilhões que vão ir para o comércio, né? Que vão fazer com que o comércio venda. Se o comércio vender, a indústria vai ter que fabricar mais e a economia cresce. O tempo todo, o Paulo Guedes está dizendo que a gente tem que esperar a economia crescer. Só que a economia só cresce se houver injetação de dinheiro na economia. Dinheiro para gastar, né? Então, todo o dinheiro que é colocado na renda das pessoas, você não dá dinheiro para as pessoas, é tirar dinheiro do governo para... Sempre que tu fizer isso, tu vai estar girando a economia, tu vai estar fortalecendo o comércio, fortalecendo a indústria, e o governo ganha com isso, arrecadando mais impostos. Então, o caso do ministro Paulo Guedes é isso, alguém que sentou na cadeira 2 anos e meio, não mostrou, não disse a que veio, e agora está envolvido, né? Agora se sabe, por exemplo, por que ele passou 2 anos e meio defendendo a alta do dólar, né? É porque ele tinha muito dólar guardado lá fora, né? Quando começou o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tinha guardado lá nas Ilhas Virgens, em paraíso fiscal, 21 milhões de reais em dólar. Com o aumento do dólar que teve nesses 2 anos e meio do governo, aqueles 21 milhões dele valem 55 milhões. Então, ele deve estar feliz mesmo com a situação econômica do país, com o dólar nas alturas, porque se o povo está aí na situação que está, ele não, né? Ele está numa situação econômica muito, muito privilegiada. Com certeza. A questão de liberação sobre dinheiro, já que o Paulo Guedes é o ministro da Economia, ele liberou dinheiro para bancos. A questão dessa liberação de dinheiro para bancos é que o banco guarda. O banco ele consegue guardar o dinheiro dele. Agora, o cidadão normal, o cidadão brasileiro, não só aposentados, como qualquer um outro, ele injeta o dinheiro na economia. É muito mais fácil você movimentar uma economia dando dinheiro para o cidadão do que dando para os bancos passarem para os cidadãos, que é o que vemos aí, que o Paulo Guedes liberou quase trilhões aí para os bancos pagarem, darem aí para os cidadãos em forma de empréstimo. Só que o quê? O banco ele não pagou isso. Ele guardou uma questão aí, liberou só 4% para a população e o resto ele guardou. E aí que vem uma falta de negligência, uma falta de caráter, que eu acho. Porque ele guardou esse dinheiro, mas a questão é que ele fez aqui. O povo, ele não sei se o povo vai me pagar de volta, não sei se o povo vai conseguir me pagar de volta. Ainda mais a situação econômica que o país ficou com a pandemia, que é óbvio, é nítido que a economia do Brasil ela deu uma decaída. O dólar subiu, a inflação foi lá em cima, ó.
E que essa questão, os bancos ficaram com um pouco de receio de dar esse dinheiro que o governo liberou para eles. Então, eles fizeram o quê? Eles guardaram esse dinheiro e depois falou assim, não, vamos liberar para o governo, porque o governo é a forma mais segura de se liberar dinheiro, que a gente sabe, porque o governo ele nunca vai quebrar. Um país é difícil a economia do país quebrar, então eles liberaram esse dinheiro para a própria economia brasileira. Isso gerou o quê? Isso gerou que vai causar um danos muito grande para a gente economicamente, para o país economicamente, porque ele liberou, mas ele liberou com juros, e juros altos, né? Porque a gente sabe que banco, quando é questão de juros, ele não vai abaixar, não vai fazer nenhuma diferença, ainda mais para o governo. A gente deu dinheiro para pagar ainda duas vezes, entre aspas, o dinheiro que a gente deu para ser um reforço na economia. Isso foi nessa medida que o Guedes fez, foi uma medida literalmente que só beneficia ele. Aliás, ele é banqueiro, né? Ele foi assim, em vez de liberar para o povo, ele falou: não, vamos beneficiar a mim, eu quero ser beneficiado, e lucrou aí bilhões e milhões com essa questão de bancos aí, de emprestar dinheiro para o governo aí recebendo juros. A gente falou da margem social aqui, né? A margem social, ela vem com essa questão desse projeto aí há muito tempo. A margem social, ela tem que ser analisada, o 14º salário tem que ser analisado, e algumas pessoas ficam falando que está demorando a questão dessa aprovação dessas duas medidas aí, dessas duas PLs. Por quê? Porque a gente está lutando já faz quase um ano, mas em comparação com outros projetos de lei que temos aí, tipo assim, ó, o do Paulo Paim, do aumento da invalidez, da aposentadoria por invalidez para 110%, está lá desde 2012, tá? Vai ser votado, foi votado aí há pouco tempo atrás. Então, resumindo, em comparação a quem fala que a gente está demorando, que não está saindo, está sim, está tendo muita votação aí, está tendo muito rápido a aprovação dessas duas PLs aí, dessas duas pautas, elas estão andando rapidamente, principalmente agora, depois que a gente começou a travar uma luta e começou a unir a questão dos aposentados e demonstrar que eles têm mais força, tipo, cobrando nas redes sociais, principalmente nas redes sociais agora, né? Porque a eleição do Bolsonaro, ela conseguiu mostrar uma coisa que a gente não via na questão dos outros governos, uma coisa que eles ignoravam, podemos dizer assim, que é o uso das redes sociais para se fazer campanha, para se cobrar. Então, acabou dando uma forma a mais a gente conseguir para lutar em questão dos nossos direitos que a gente quer, que é o quê? Os aposentados querem o direito de ter o 14º salário em melhores condições, porque você batalha a sua vida inteira, no mínimo que você merece é ter uma condição financeira e uma condição estável para você se aposentar e terminar aí tendo uma situação financeira, uma situação social boa num país que você lutou tanto e teve tanta cobrança, né? Então, esse governo acabou mostrando isso. Negligência, no caso do governo Bolsonaro, em questão do aposentado, ao meu ver, teve um pouco de negligência, sim, em questão de pautas, aí, em questão da situação do aposentado, tanto na vacinação, na questão da CPI, né, da Covid, e quanto na questão aí de projetos que a gente mostrou para eles que eles não deram tanto valor assim. Podia ter dado mostrado uma importância maior, né? Porque eles achavam que aposentado não vota. Para que eu vou mostrar, para que eu vou provar um projeto que eles não me dão voto? Eles achavam que os aposentados, eles não participam da política, das políticas públicas, das políticas sociais que a gente tem aqui no país. Os aposentados, eles estão lá por estar, eles estão lá, eles não prestam atenção, eles votam em quem eles mandam, em quem mandar. O meu filho mandou eu votar em tal político, eu vou votar naquele político. Aquele político, ele veio cá na minha casa, me deu um gás, me deu alguma coisa assim pequena, eu vou votar naquele político. É uma falta, assim, que eles acham, mas a gente conseguiu mostrar agora que os aposentados estão sim antenados, é um público que vale a pena, sim, e é uma coisa que político, normalmente, eles querem voto, né? Então, a gente mostrou que os aposentados fazem diferença, sim, e tem como tirar eles do poder, e tem como a gente mudar a questão da política pública, das políticas em favor, aí em favor dos aposentados. A gente vai conseguir mudar, a gente pode tirar deputado, a gente consegue tirar deputado que não está fazendo nada a favor da gente, e a gente consegue colocar quem a gente quiser lá dentro. Uma questão que a gente mostrou para eles agora, e estamos continuando essa luta e espero que todos continuem lutando sobre essa questão. Mas, Adroaldo, em relação a Brasília aí, está tendo eles estão falando bastante aí
os políticos aí, os parlamentares, estão falando bastante em Brasília sobre a questão do 14º salário da margem social, ou você está vendo que não é assunto tão debatido aí? Você que está há bastante tempo aí. Na verdade, o tema, ele atrai quem está mobilizado, né? E é importante entender que um projeto de lei ele vai fazendo um caminho dentro do Congresso, sobretudo esses que não estão no plenário, aqueles que são votados em comissões. Então, é muito importante que a mobilização se dê durante esse caminho. Você falou algo agora que me dá a oportunidade de sugerir para os aposentados uma ação. A gente viu que hoje o projeto do 14º, ele teve o relatório apresentado pelo relator lá na Comissão de Finanças e Tributação. Então, nesse momento, a gente tem que esquecer o Senado, esquecer a Câmara e pensar nesse pequeno universo, nesse colegiado, que é a Comissão de Finanças e Tributação. É lá que tudo agora está se decidindo. E o que falta agora para o projeto ser votado e aprovado lá na Comissão de Finanças e Tributação? Precisa agora que o presidente da comissão coloque o projeto em pauta. Ele já pode colocar o projeto em pauta na semana que vem, logo depois do feriado, Alessandro. Eu vou dar para vocês aqui o nome do presidente da Comissão de Finanças e Tributação. O nome dele é Júlio César, deputado Júlio César. Ele é do Partido Social Democrata do Piauí, PSD do Piauí. Se vocês entrarem lá na página da comissão, vocês vão encontrar lá o nome dele, a foto dele, vocês vão encontrar o e-mail pessoal dele, aí uma sugestão, se ele escutar eu falando isso, ele vai reclamar com o meu chefe, né? Mas eu vou falar do mesmo jeito. Os aposentados têm que inundar a caixa de e-mails dele, de agora até o início da semana, de preferência fazer isso durante todo o feriado, encher a caixa de e-mail dele, pedindo para ele pautar o projeto, pedindo para ele pautar o 4367. Ele é o dono do projeto agora. Como o relator apresentou o relatório, é ele que decide o dia que o projeto vai ser votado. Então, a pressão agora é em cima dele. Se procurar lá também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, deputado Júlio César, deputado federal Júlio César do Piauí, vocês vão encontrar ele lá. Vão lá no Instagram dele e enchem de mensagens, né? Porque se vocês fizerem isso, eu conheço como é que funciona o deputado federal. Né? O deputado federal funciona na base do bafo na nuca. Então, se vocês forem para cima, vocês vão estar executando um papel muito importante, que é fazer com que ele coloque na pauta. E aí, entrando na pauta, é fazer a mesma coisa com aquele colegiado lá, de deputados. Depois até a Alessandra pode passar para vocês aí nas lives futuras a lista dos deputados da comissão, para vocês também mandar mensagem para eles. Mas a minha sugestão, Alessandra, para eles como lição de fim de semana, tem um longo feriado pela frente, seria os aposentados enviarem mensagem para o deputado Júlio César, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Como eu disse, a mobilização do 14º hoje atinge um grande número de deputados, mas a maioria deles, nesse momento, não tem papel no processo. É esse pequeno colegiado lá, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que tem que empurrar ele para frente. Eu diria, para concluir sobre isso, que a pauta do 14º salário, há um ano atrás, ou um pouco menos do que isso, há 10 meses atrás, quando teu pai veio a Brasília pela primeira vez, ele pode contar isso de forma muito bem detalhada, porque ele viveu isso aqui, eu estava aqui junto com ele, é de que quando falava em 14º, a maior parte dos deputados reagia assim, hã? O que é isso? Né? Quando explicava, alguns diziam assim, não, mas isso vai quebrar a economia. Né? E esse pensamento mudou fruto do trabalho de vocês, de convencimento, de demonstração da importância e de fazer com que os aposentados, que são uma parcela enorme da população, deixem de ser invisíveis para o Congresso. Eu diria que até um ano atrás, os aposentados eram invisíveis para o Congresso Nacional. E hoje não. Hoje os aposentados são uma pulga no colchão, né? Que está ali beliscando o tempo inteiro. Os aposentados estão toda hora nas redes sociais. Eu vejo isso muito deputado falando de onde é que saiu tanto aposentado nas redes sociais como saiu nesse último ano. E isso faz diferença, porque, como eu falei, deputado federal, parlamentar em geral, vota com o bafo na nuca. Ele vota de acordo com a pressão que recebe. A gente tem que entender que quando a gente convive uma questão de sociedade, a gente não pode só beneficiar um nicho dela. Ou, tipo, é uma coisa que eu deixei
vi bem presente nesse governo, beneficiar vários nichos da sociedade e excluir certos outros nichos, que são assim, vamos beneficiar mais aos agricultores, aos empresários. Agora, pequenos nichos que precisavam realmente de ajuda, que precisavam realmente de uma questão de injetar dinheiro, que iam movimentar a economia e também precisavam de uma ajuda no próprio questão social e financeira, não tiveram esse apoio tanto do governo, como foi a questão dos aposentados. Mas a questão é que não só o nicho que você vai beneficiar vai votar. Todos os nichos eles vão votar. Toda a sociedade ela vota, e principalmente como estamos vivendo uma democracia, né? O Brasil é uma democracia, é o voto por cada um, gente. A gente coloca quem a gente quiser lá dentro, a gente coloca quem vai ajudar lá dentro, a gente coloca quem realmente vai comandar o país de forma correta, quem realmente quer comandar o país. Não está lá só para estar um presidente de enfeite, podemos dizer assim. Um presidente que realmente vai mostrar que vai beneficiar o social, que vai beneficiar a população, que vai beneficiar a todos os brasileiros e não somente aos brasileiros que são interessantes para ele. Tem que se pensar em uma questão de a nação e não só a pequena parte daquela nação, a pequena parte que eu quero que seja beneficiada. Isso é uma questão de negligência que eu vi. Não sei se todos concordam comigo, mas a minha visão, isso foi vista nítida nesse governo. Eu consegui ver bastante dessa negligência em questão a tentar recuperar, tentar ajudar pequenos públicos aí que não tiveram tanta notoriedade. A gente está há 41 minutos aqui de live, né? Agradecer ao Adroaldo por ter participado dessa live, ter disponibilizado o tempo dele aí, que a gente sabe que no Congresso aí, estando no Senado, é uma questão muito difícil, uma questão muito corrida, que tem que olhar, tem muitos projetos que você tem que analisar, e tem muitas coisas que você tem que olhar aí, e sempre é uma correria imensa. Então, ele disponibilizou um pouquinho do tempo dele para a gente aqui, para poder fazer essa live, para poder explicar melhor aí para vocês, aposentados, como é a situação que está lá no Congresso, porque ele realmente vive na pele isso. Eu estou aqui, eu falo para vocês, mas eu não vivo na pele o que realmente acontece lá. O Adroaldo ele já está lá há bastante tempo e vive na pele, sabe realmente o que está acontecendo. Ele está nos bastidores, podemos dizer assim. E eu queria que ele falasse sobre isso para vocês. Então, depois de muita conversa, a gente conseguiu agendar essa live aqui e a gente veio trazer esse tipo de informação para vocês, gente. Agradecer a sua presença, Adroaldo. Realmente, muito obrigado por ter participado da live aqui no canal. Você foi um convidado muito esperado aqui e agradecer pela sua presença aqui. Foi um grande prazer estar aqui com você, Alessandra. Grande prazer, um papo muito interessante. Um reencontro com os aposentados. Eu estou há 2 meses praticamente sem postar nada no meu canal. O que eu mais escuto lá, eu tenho uma assessora que cuida das minhas redes sociais, que trabalha comigo fora do Senado, né? A pessoa que me ajuda, e ela briga comigo quase que diariamente, porque eu não tenho postado e fica me reportando os comentários de aposentados e pensionistas pedindo notícias, pedindo informações sobre o 14º, sobre a margem social, sobre uma série de outros temas que tramitam lá no Congresso. E eu tenho dito, vai lá para o canal do Sandro, agora eu vou começar a dizer, vai lá para o canal da Alessandra, porque eles têm boas informações a respeito para transmitir, e eu quero, nesse final de ano, reorganizar minha vida para conseguir voltar a conversar com vocês na internet de forma regular. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. A gente vai adorar a sua volta aqui no canal posteriormente para trazer mais assuntos assim, tá? Gente, vocês já sabem, né? Deixa o like, porque a live de hoje foi muito boa aqui. Tivemos a presença do Adroaldo, então já vai deixando o like, vai compartilhando essa live, vai mostrando para quem vocês gostam aí, para quem vai gostar desse conteúdo e vai se inscrevendo no canal, porque isso realmente ajuda bastante. A gente vai trazendo um público maior para ajudar a lutar. E a gente mostrou que isso sim ajuda, isso sim mostra que a gente pode fazer mais coisas para vocês aposentados. Então, peço a vocês que já vão fazendo isso e vamos terminar nossa live. Então, Adroaldo, obrigado. Estamos agora saindo do ar. Um abraço para todos vocês.